Boa noite a todos e a todas, e a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Começa agora mais uma sabatina da série de entrevistas da APP Sindicato com os candidatos e candidatas ao governo do Paraná. E o nosso primeiro convidado da noite de hoje é do Partido Rede Sustentabilidade, Jorge Bernardi. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, nós vamos ouvir o presidente da APP Sindicato, o professor Hermes Leão. Boa noite a todas e todos. Quero saudar os participantes dessa atividade aqui na sede estadual da APP Sindicato, em Curitiba. Já é a nossa quarta noite de sabatina. Quero saudar a todos os internautas que vêm acompanhando essa série de entrevistas, de reflexões com os candidatos e candidatas ao governo do Estado do Paraná. E quero saudar, agradecendo desde já ter aceito o convite para estar conosco aqui, o Jorge Bernardi, né, conhecido nosso, né, já foi vereador aqui de Curitiba, né, também um estudioso aqui sobre a história e a política do Paraná, que está conosco na noite de hoje para o debate. Eu quero fazer uma reflexão rápida sobre o primeiro eixo de debates da nossa pauta atualizada para essa reflexão com os candidatos neste período eleitoral. O primeiro eixo é exatamente a defesa da democracia e da educação pública. Nós estamos presenciando um período em que o pensamento autoritário ele vem avançando numa série de eventos, desde eventos coletivos, como a eleição que ocorreu no último final de semana na Suécia, onde um partido de extrema-direita se organizou e avançou num setor importante de um país que é muito desenvolvido, é considerado uma das primeiras potências em desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que aqui no Brasil atos de violência vêm ocorrendo com muita frequência, violências essas estimuladas por esse perfil do pensamento autoritário que, de uma prática individual, passa para um processo social e coletivo. E hoje a gente foi rebuscar um texto muito importante, de Adorno, que é exatamente a educação após Auschwitz. E ele começa o artigo, o texto de uma conferência que realizou logo após a Segunda Guerra Mundial, afirmando que, para a educação, a exigência que Auschwitz não se repita é primordial. E vai tecer um conjunto de entendimentos da sua pesquisa sobre a origem desses movimentos que produzem o pensamento sectário e que cria os totalitarismos, como a gente teve a experiência na Alemanha não faz tanto tempo assim da Segunda Guerra Mundial, de uma violência extremada dos campos de concentração, onde minorias, nem tão minorias, foram eliminadas, e tivemos o episódio da bomba atômica, das bombas atômicas sobre o Japão, exatamente no mesmo episódio, daí sim por uma escolha dos Estados Unidos da América do Norte. Num projeto em que o conhecimento e a ciência, as teorias desenvolvidas a partir dessa contribuição da humanidade, que é o acúmulo, o ir intelectualizando os processos de transformação, inclusive, dos meios, das matérias-primas, produziram a possibilidade da matança em massa, seja nos campos de concentração, com a manipulação da química, processos que foram desenvolvidos em laboratórios universitários, em princípio para fins pacíficos e de benefício para a humanidade, mas que, por uma escolha política, se torna uma ferramenta de guerra, como é o caso do avião. Nós temos aí o episódio, inclusive, do desfecho da vida de Santos Dumont, quando viu que o avião, que ele tinha pensado exatamente como o meio de benefício para o transporte da humanidade, foi utilizado como uma arma de guerra.
Então, nós queríamos refletir essa reflexão, concluindo esse entendimento num período em que, inclusive, as campanhas políticas elas vão se caracterizando por iniciativas de violência, das disputas, da intolerância, a gente ter na educação pública e na escola esse espaço para o trabalho efetivo de uma educação para a liberdade, do pensamento de Paulo Freire, inclusive, que é o patrono da educação brasileira, que a gente possa contribuir para superar essa violência. Então, isso também é dentro de um espaço de defesa intransigente do processo democrático, e a APP Sindicato, ao longo da sua história, primou por esse cuidado. Por isso que nós convidamos todos os candidatos e candidatas ao governo do Estado, sem exceção. Não levamos critério de pesquisas, nem de partidos que tenham deputados ou que tenham bancadas. Convidamos todos, porque se a Justiça Eleitoral reconhecer os registros, são pessoas que estão aptas e estão colocando seus nomes a essa disposição de apreço aí da população, e aí nós recebemos aqui e esperamos, né, e temos aí ausências que a gente vai estar registrando, mas é nesse sentido também, de poder fazer um diálogo respeitoso, ainda que a gente possa ter divergências de ideias e de proposituras. Mas o espaço democrático pressupõe essa possibilidade. Esse é o entendimento que a gente leva para o interior das nossas escolas, desejando que a gente tenha aqui uma sabatina bastante produtiva, que a gente possa ter uma noite de um bom debate. Obrigado pela atenção de todas e todos, e vamos a esse bom debate. Muito bem. Muito obrigado pelas palavras, professor Hermes. Vamos, então, tratar das regras dessa sabatina. O formato e as regras deste evento foram previamente aceitos por todos os candidatos, né? Foram definidos previamente e aceitos, então, por todos os candidatos. A sabatina começa com a apresentação do candidato em até 5 minutos. Na sequência, o candidato responde 8 perguntas relacionadas com o tema educação, todas a partir da pauta aprovada pela categoria em assembleia. O tempo para a resposta é de 5 minutos e começa a contar a partir da leitura da pergunta. O candidato, então, deverá responder apresentando as suas propostas, sem fazer ataques a outros candidatos. E concluindo, então, a sabatina, o candidato vai fazer as suas considerações finais também em até 5 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite. Seja bem-vindo à sabatina da APP Sindicato. A partir de agora, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Eu quero inicialmente agradecer o convite da APP Sindicato, da sua diretoria, na pessoa do professor Hermes Leão, dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação, um prazer muito grande estar participando deste evento, dizer que de todas as profissões que eu exerci até hoje, a que eu mais me realizo é a profissão de professor. Eu sou professor há 15 anos, comecei como engraxate aos 10 anos, trabalho desde 1971, tenho 62 anos, sou formado em Direito, em jornalismo, tenho especialização, mestrado e doutorado em gestão urbana e há 15 anos, como eu disse, eu sou professor universitário. Atuo na área do ensino à distância, atualmente sou vice-reitor de uma das maiores instituições de ensino do Brasil e do mundo, com mais de 221 mil alunos. Durante esse período todo, tive mais de 70 mil alunos e formei, nesse período todo, 22 mil gestores públicos. Na área acadêmica, eu escrevi 3 livros, alguns com uma tiragem superior a 50 mil exemplares, como a Organização Municipal e a Política Urbana, o Processo Legislativo Brasileiro e Gestão de Serviços Públicos Municipais. Para mim, defendo como princípio a educação pública, gratuita, de qualidade e principalmente o regime democrático. Entendo que, como lembrou bem o professor Hermes, nós estamos vivendo um momento muito difícil, não apenas aqui no Brasil, mas da humanidade como um todo, em que forças extremadas estão se posicionando e parece que os valores da civilização
esses valores estão sendo deixados de lado. Nós fazemos parte de uma coligação que é do bem e da verdade para mudar o Paraná. Esta coligação é formada por 3 partidos, a Rede Sustentabilidade, o Partido Pátria Livre e a Democracia Cristã. Esses 3 partidos não estão envolvidos em nenhuma irregularidade, não estão na Lava Jato, não estão no quadro negro, por isso que temos poucos deputados. Eu mesmo, a nossa coligação só tem 4 parlamentares, e então eu não tenho participado dos debates. Mas, e também não temos nenhum centavo do fundo partidário, nem para fazer um jornalzinho ou alguma coisa assim. Nós estamos bancando a nossa campanha, alguns amigos estão colaborando lá na nossa vaquinha virtual, mas é muito pouco. Mas não é por isso que nós não vamos apresentar as nossas propostas à população paranaense, não estamos nos queixando, mas vamos lutar para acabar com o fundo eleitoral, que é uma excrescência, é uma violência contra a democracia, porque aqueles que mais roubaram, aqueles que assaltaram a Caixa Econômica, a Petrobras, que assaltaram os bancos públicos, que aqui no Paraná deixaram de construir as escolas, que também roubaram o erário paranaense, são os que mais têm tempo de televisão e participam dos debates, apresentam as suas propostas, e aqueles que apresentam propostas novas, como é o nosso caso, que não aceitamos coligações com partidos que tenham irregularidades e candidatos também que tenham o nome sujo na praça, evidentemente que nós estamos num processo de inferioridade perante a opinião pública. Mas o que eu quero dizer é que defendo, como disse, a educação pública e também defendo a educação como um instrumento da ética planetária da condição humana. E vejo porque entendo o homem como um ser integral, um ser em que ele, além de ser um ser físico, mas é um biológico, é histórico, é social e é psíquico. E nesse sentido é que nós elaboramos esse plano de governo, que são os 18 eixos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, onde reunimos especialistas de várias áreas sobre a minha coordenação, e o eixo número 4 trata exatamente da educação. O documento da APP Sindicato, que tive o privilégio de receber, apresenta muitas das questões ali levantadas estão no nosso plano de governo. Muito obrigado pelo candidato pela sua apresentação. Nós vamos agora passar para a fase das perguntas, sim, tá? Só lembrando mais uma vez que o senhor tem 5 minutos para responder e que esse tempo começa a contar, sim, a partir da leitura da pergunta, ok? E quem vai fazer a primeira pergunta de hoje, então, ao senhor, é a secretária executiva de Saúde e Previdência da APP Sindicato, a professora Joana Dark. Obrigado, professora. Boa noite, candidato. Obrigado. Jorge Bernardi, seja bem-vindo. Uma das marcas da democracia é a participação social, certo, inclusive nas questões financeiras, certo, que muitas vezes são reduzidas as discussões entre o executivo e o legislativo, com o mínimo de participação popular. Exemplo como o orçamento participativo na década de 80 e 90 do século passado foram bem aceitas pela população. O senhor, no seu programa de governo, tem dado ênfase à participação popular? Se eleito governador, o senhor pretende aumentar o nível de participação popular nos debates orçamentários e, em especial, para o orçamento da educação? Que proposta teria para isso? Professora, eu quero agradecer muito a sua pergunta, porque eu já participei de várias sabatinas, alguns debates, muitas entrevistas, e ninguém fez essa pergunta. Eu quero dizer que o meu plano de governo, que nós elaboramos com especialistas e já recebemos contribuições de praticamente todas as regiões do Paraná, o nosso eixo número 1 é democracia de alta intensidade.
E na democracia de alta intensidade, nós contemplamos a participação social. Eu, governador do Estado, vou manter um diálogo constante com toda a sociedade paranaense. Não apenas os setores empresariais, como muitos candidatos e governadores só olham para o lado empresarial. Nós queremos ouvir desde as pessoas mais humildes, das associações de bairros, dos conselhos de segurança, as entidades sindicais, as igrejas, os clubes de serviço, enfim, todos os setores terão livre acesso no nosso governo. Uma das coisas que eu vou fazer, professor, vai ser acabar com o mando político, porque o mando político é algo que vem do século XIX. O Paraná está no século XXI. Nós temos que trazer o nosso Estado para o século XXI. E com o mando político, o deputado mais votado de uma determinada região, de um determinado município, ele se transforma no despachante daquele município. Então, o diretor da escola, o prefeito, o presidente da Câmara, o presidente da associação comercial, só consegue uma audiência com o secretário, com o governador ou até com o chefe de gabinete lá do terceiro, quarto escalão, se ele for de mão dadas com o deputado. Então, isso nós vamos erradicar. A senhora falou do orçamento participativo. Infelizmente, os governos, ultimamente, desistiram do orçamento participativo. Eu conheço a primeira experiência do orçamento participativo, que foi na cidade de Lages, Santa Catarina. Eu mesmo sou lá próximo, sou de Erval do Oeste, Joaçaba. E isso já na década de 70 se falava do orçamento participativo. Nós estamos propondo um orçamento colaborativo, ou seja, a comunidade vai participar, vai contribuir e vai dar sugestões para o orçamento. Também vamos dar ênfase para todos os conselhos, ou seja, muitos governantes não querem que os conselhos atuem, eles têm só pro forma. Não, nós queremos que os conselhos efetivamente participem. Eu mesmo faço parte, sou fundador, estou no 3º mandato no Conselho Nacional das Cidades, o Concidades. Participei muitas, inclusive a lei que regulamenta a questão da mobilidade urbana, eu tive uma participação ativa, porque eu era membro do Conselho de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Então, nós vamos dar toda a força para os conselhos. E naquelas questões mais, digamos assim, que requeira uma participação maior da sociedade, nós vamos usar os instrumentos constitucionais, que é o plebiscito e o referendo, que aqui no estado do Paraná, eu não tenho informações que tenha sido usado, só antigamente quando tinha a questão de emancipações políticas, mas nós vamos usar esses instrumentos e fazer com que o Paraná seja um exemplo de democracia de alta intensidade. Muito obrigado, candidato. Nós convidamos agora a secretária de Sindicalizados da APP Sindicato, a professora Elisa Mara Araújo. Ela vai fazer para o senhor a segunda pergunta de hoje. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite, candidato. Obrigado. Nós fazemos, a nossa categoria é composta eminentemente por mulheres. Quase 90% da nossa categoria são mulheres, são professoras e funcionários de escola que atuam na rede. A violência contra as mulheres, ela tem sido um grito constante na nossa sociedade. Sim. O debate dentro dos movimentos de mulheres, movimentos feministas, mesmo dentro dos conselhos, amadureceu tanto que nós tivemos, ao ponto de ter sido considerado, em 2015, 2016, um período de muito ativismo das mulheres, chamada Primavera Feminista. Os meios de comunicação tratavam a esse respeito. Mas as nossas mulheres continuam sofrendo muita violência, quer seja ela simbólica, quer seja ela física, chegando mesmo ao feminicídio. Na mesma linha, nós estamos num país onde a comunidade LGBTI sofre
também muita violência. O Brasil é um país que mais mata as pessoas LGBTI. E essa é uma situação em que a gente precisa enfrentar de fato. Qual é a grande preocupação? Com o avanço do conservadorismo, o patriarcado e o machismo têm reinado na nossa sociedade e têm imposto, inclusive, ações dentro de vários setores políticos, como, por exemplo, a tentativa de aprovar a lei da mordaça dentro das escolas. No seu programa de governo, o senhor fala da efetivação, o senhor propõe uma política de efetivação de direitos humanos contra todas as formas de preconceito. As nossas perguntas são as seguintes: quais são as políticas, efetivamente, que o senhor deseja implementar para combater a violência contra as mulheres e contra a população LGBTI? Quais são, de uma forma mais objetiva, as propostas para dentro do setor público de combate à violência contra as mulheres e de combate contra a população LGBTI? E a pergunta, assim, que é muito importante é, para dentro da escola, o que nós podemos fazer para tanto combater essa tentativa de amordaçar os professores e de combater a violência contra as mulheres e a população LGBTI? Obrigada. Eu quero agradecer a sua pergunta, professora, dizer que eu concordo em gênero, número e grau com a introdução que a senhora fez. A questão da violência contra a mulher e contra as minorias e a população LGBTI é algo que nos envergonha como uma nação civilizada que nós estamos caminhando e procurando nos tornar. E nós estamos observando que algumas dessas instituições, algumas dessas linhas políticas, elas fazem com que esse tipo de preconceito ele se amplie. Então, nós vamos usar os instrumentos da administração pública, principalmente a propaganda e a publicidade oficial, para educar a nossa população no sentido de respeito ao próximo, de respeito às minorias, sejam elas LGBTI, sejam as mulheres que são vítimas, e isso tem que ser uma política de Estado. A senhora lembrou muito bem, nós temos uma diretriz aqui, uma vez eleito, nós vamos reunir a sociedade, vamos chamar os setores e vamos fazer com que essa diretriz se transforme numa política pública. E é isso que nós queremos, ou seja, evoluir e combater qualquer tipo de preconceito contra a mulher, inclusive a questão salarial, que em algumas áreas, infelizmente, há essa divergência. Ou seja, as mulheres elas são tratadas como menos produtivas, podemos assim dizer, porque recebem menos. Isso nós não podemos aceitar em pleno século XXI. Nós queremos transformar o Paraná na 4ª economia do Brasil em 4 anos e dar as bases para que se transforme na 3ª economia numa década, e para isso nós temos que ser um Estado civilizado e combater qualquer tipo de discriminação, inclusive colocar as forças policiais para combater essa violência. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Agora nós vamos convidar a secretária educacional da APP Sindicato, a professora Thaís Mendes. Ela vai fazer para o senhor a 3ª pergunta. Obrigado. Boa noite, candidato. Uma das questões centrais de quem vive a educação está nos altos índices de reprovação, evasão e distorção idade série. Esses índices são maiores no ensino médio. Isso mesmo. A reforma do ensino médio não resolverá essa questão. Ao contrário, dificultará o acesso, permanência de estudantes, além de desvalorizar profissionais da educação. Muitas disciplinas ficarão sem aulas, em especial a área de humanas. Há restrições à sua implementação no país inteiro. As secretarias de educação deverão formalizar a adesão ao programa através de um termo de compromisso e planejamento dos itinerários formativos.
Seu programa de governo propõe priorizar o ensino médio, Isso. com foco na formação técnico-profissional. Isso. Nesse sentido, seu governo vai implantar a proposta do MEC? Quais as políticas que o senhor pretende adotar para combater os baixos índices de desempenho escolar nessa etapa da educação básica? Quanto ao ensino profissionalizante, o senhor pretende expandir a oferta, sabendo das necessidades físicas e pedagógicas das escolas? Muito boa a sua pergunta, professora. Em primeiro lugar, eu concordo com essa situação que foi colocada aqui. Hoje, 50% dos jovens que da faixa dos 15 aos 17 anos ou estão fora da escola ou estão atrasados. Isso é muito grave para um país que pretende se transformar num país de primeiro mundo e que é conhecido como um país emergente. Eu fui secretário do Trabalho e do Emprego aqui de Curitiba e trabalho numa instituição que anualmente nós promovemos as feiras do emprego, depois que o governo municipal abandonou as feiras. E o que eu observo é que a grande maioria dos jovens que saem das escolas não saem sem nenhum tipo de formação. Nós temos no Catálogo Nacional do Ensino Médio 227 cursos. O Estado do Paraná oferece para a nossa juventude apenas nem 60 cursos dos 227. As profissões estão mudando. Cada dia nós estamos vendo novas profissões surgindo e outras desaparecendo. Eu mesmo sou filho de um ferroviário, meu pai era telegrafista. Quando eu era criança, eu queria ser telegrafista. Achava bonita aquela profissão do meu pai. Quando eu cheguei na adolescência, desapareceu o telégrafo. Quando eu cheguei na idade de fazer o vestibular, até a ferrovia tinha desaparecido, ou seja, tinha fechado. Então, a escola tem que estar voltada para essas novas profissões, essas que vão surgir e que nós nem sabemos quais são, daqui a 5, daqui a 10 anos. E é nesse sentido que eu prego um ênfase no ensino médio. Evidentemente que essa questão da reforma do ensino médio é uma questão que não está resolvida. Nós vamos ter que discutir, debater e ver, porque vai entrar um novo governo a partir de 1º de janeiro e provavelmente esse tipo de reforma que nos foi imposta goela abaixo, pode ser que ela nem entre em vigor. Eu também defendo todas as disciplinas humanistas. Eu sou da área de humanas, sou formado em Direito, sou formado em Comunicação Social, jornalismo. Então, o que nós temos que fazer? Dar a opção para os jovens. Esses 320 mil jovens, dos quase 400 que fazem o ensino médio no estado do Paraná, apenas 40% deles visam um curso superior. Os outros saem do ensino médio e não têm uma formação. Então, isso será uma opção para o jovem. Nós disponibilizaremos cursos de pós-médio ou subsequenciais. Vamos estudar uma maneira para que o Catálogo Nacional do Ensino Técnico seja disponibilizado em todas as escolas de ensino médio do estado do Paraná. Eu trabalho com ensino à distância e posso dizer a vocês, já tive mais de 70 mil alunos. E hoje mesmo, quando fui tirar um xerox desse meu plano de governo aqui, o rapaz que me reconheceu e disse: olha, professor, eu estudo lá na sua instituição. Na verdade, não é minha, eu sou professor lá. E ele disse o seguinte: olha, eu queria parabenizá-lo, porque é impressionante o que eu estou aprendendo. E ele fez as primeiras provas essa semana. Então, eu não tenho nenhum preconceito contra o ensino à distância, acho que isso será uma evolução e todos nós um dia estudaremos à distância como eu estudei. Obrigado. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Nós vamos agora para a quarta pergunta e convidamos a secretária de Política Sindical da APP Sindicato, Simone Keck. Boa noite, candidato. Boa noite, obrigado. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, estamos sem reajuste salarial desde 2016. A dívida atual salarial do governo com os trabalhadores e trabalhadoras está próxima dos 12%. Qual a sua proposta para saldar esta dívida?
E em relação à hora-atividade, pretende rever o que as resoluções de distribuição de aula tiraram dos professores e professoras e retornar os 33% estabelecidos em lei? Começo respondendo, obrigado pela pergunta, professora, pela parte final. Claro que eu vou rever. O que eles fizeram foi uma violência contra os professores. A hora-aula, desde a época que eu estudo, já da década de 60, sempre foi de 50 minutos. Como é que eles mudaram essa interpretação? Isso foi uma violência, nós vamos rever sim. E vamos fazer com que os nossos professores, e nós tivemos um mau desempenho no IDEB, não por culpa dos professores, mas daqueles que nos governam, nós vamos ter uma ação permanente de capacitação dos professores. Eu percebo por mim, eu sou professor só há 15 anos, já disse aqui que de todas as profissões que eu já tive, a que eu mais sinto orgulho é ser professor. Porque, como político, às vezes eu estou abaixo da sola do sapato, mas como professor já sou quase uma celebridade. Às vezes vêm alunos meus do Brasil todo só para receber um autógrafo nos meus livros. Entende? Então, e para quem sempre sonhou em ser escritor como eu posso dizer o seguinte, a grande alegria que eu tenho é que quando você é professor e escritor, os teus alunos leem os teus livros, que é algo assim muito importante, eles estudam e aprendem. Então, em relação à hora-atividade, isso eu já me manifestei publicamente na imprensa e nós vamos rever isso aí. Em relação à questão salarial, também. E da onde nós vamos tirar os recursos? Claro que não vamos poder fazer, provavelmente, em um ano, mas vamos, ao longo dos 4 anos, vamos rever isso. Vamos cortar todos os privilégios e as mordomias e tudo o que há de inchado dentro da máquina do Paraná, ou seja, da estrutura pública. Vocês estão observando aí um ex-governador, toda a cúpula do seu governo, estão tirando umas férias lá no batalhão do Coronel Ducídio. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que essa questão relacionada aos professores e a todo o funcionalismo, que não são os funcionários públicos que devem ser responsabilizados, mas aqueles que governaram e levaram o Estado a essa situação. Esse cidadão que está de férias meio que forçadas aí na sua campanha eleitoral, ele, durante os seus 7 anos e 3 meses, ele viajou 780 mil quilômetros com o jatinho por todo o Paraná e o Brasil. Ora, ele poderia ter ido à Lua, retornado, dado uma volta ao redor da Terra. Agora, se ele efetivamente tivesse andado mais de carro, se ele tivesse ouvido mais as pessoas, se ele estaria mais consciente dos problemas que o Estado do Paraná está enfrentando, principalmente com o pedágio, que é um verdadeiro roubo e ele também está sendo denunciado por isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, ao longo desses 4 anos, vamos enxugar vamos fazer uma revisão em todos os contratos e eu tenho informações de alguns técnicos do Tribunal de Contas que me assessoram que se nós revisarmos todos os contratos, nós poderemos economizar cerca de R$1 bilhão por ano. Ou seja, em 4 anos são 4 bilhões. Eu trabalho numa instituição privada. Ora, nós sabemos que tem muita gordura ali no custeio da máquina pública do Estado. Se nós também revisarmos e cortarmos tudo isso, nós podemos, nos 24 bilhões, talvez economizar mais 2,4 bilhões. E o governador é que vai dar o exemplo, acabando com seus privilégios e as mordomias, como eu fiz quando fui presidente da Câmara. Acabei com os veículos oficiais, com a aposentadoria dos vereadores, devolvi no final do mandato, no final de 2 anos, cerca de R$4 milhões e ainda reduzi os gastos da Câmara de 6,4% para 1,8%. Então, fazendo tudo isso, vai sobrar dinheiro para que a gente possa repor nos 4 anos a defasagem salarial dos funcionários e dos professores. Obrigado, candidato. E a 5ª pergunta de hoje vai ser feita pela secretária executiva da Saúde e Previdência da PP Sindicato, a professora Joana Dark.
A valorização profissional prevê uma carreira justa e atraente. Além da formação inicial e continuada de qualidade, em relação à carreira, ainda ocorrem dificuldades nos avanços de nível e de classes, e o que se refere à relação e à formação. Ainda estamos longe da efetiva qualidade nas formações. O senhor tem proposto revisar o plano de carreira? O que especificamente pretende com esta visão, com esta revisão? Qual o seu projeto para a formação continuada dos e das professores e professoras, dos e das funcionárias da escola? O meu plano de governo, professora, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é a educação. O segundo pilar é a segurança pública, que é um anseio da população paranaense. Nós vivemos hoje, o estado do Paraná vive um clima de faroeste. As pessoas de mais idade aqui sabem que quando a gente era criança, adolescente, nós íamos no cinema assistir filme de Bang Bang. Hoje aqui na periferia de Curitiba, essa semana mesmo teve um caso espetacular que poderia se transformar até num filme, que foi o ataque a uma penitenciária aqui na região de Curitiba. Então, educação, segurança, trabalho e renda, e o terceiro ponto que nós enfatizamos no nosso plano de governo diz respeito ao planejamento urbano e o desenvolvimento urbano e regional sustentável, que é a minha linha de pesquisa na academia. Eu sou especialista nessa área e entendo que nós podemos fazer essa transformação. Em relação ao plano de cargos e salários, sim, nós vamos dialogar com a APP, vamos conversar com a sociedade e vamos revisar. Agora, nós temos um patrimônio muito grande aqui no estado do Paraná, que poucos estados têm, talvez São Paulo, Santa Catarina um pouco, mas nós temos 7 universidades estaduais. E nós queremos que essas 7 universidades estaduais sejam colocadas não apenas a serviço da sociedade paranaense, mas também a serviço da qualificação dos nossos servidores públicos, ou seja, dos nossos professores, dos servidores de um modo geral. Então nós vamos conclamar essas universidades para virem conosco. Essas universidades têm que ser de ponta, e elas têm que estar voltadas também para o aperfeiçoamento dos serviços públicos. Porque o que é a educação? A educação é um serviço público, como é a saúde, como é a segurança, e o Estado tem que ter eficiência para o exercício das suas funções públicas. O Estado tem que ser eficiente. E eu tenho certeza de que os braços do Estado, ou seja, a mente do Estado, são os servidores. Eu sou filho de funcionário público, meu pai era funcionário público. Aliás, eu passei em vários concursos públicos, mas como eu via o meu pai sofrendo, muitas vezes ele recebendo menos que o salário mínimo, várias vezes eu renunciei. Hoje, agora com 62 anos, até talvez tenha... reflita, na época eu talvez devesse ter aceitado. A minha mãe sempre dizia, quando eu passei num concurso da Receita Federal de fiscal, meu filho, assuma esse cargo. Mas eu disse, não, mãe, eu vi o meu pai sofrendo, ele muitas vezes recebendo menos que o salário mínimo, e no mês de maio, quando aumentava o salário mínimo, ele tinha uma complementação. Então eu fiz toda uma carreira privada, mas eu respeito muito o servidor público. E é isso que nós vamos fazer, respeitar e levar as universidades paranaenses, que é o grande patrimônio nosso, para atuarem junto com os professores e servirem e qualificarem para que a nossa juventude, para que as nossas crianças tenham uma qualificação maior. Eu defendo o serviço público de qualidade, tenho até livros nesse sentido, ensino isso para os meus alunos no Brasil todo. Então, isso é a eficiência do Estado, e só se tem eficiência quando se está capacitado. E a capacitação, quem tem que dar é o próprio Estado para o seu funcionalismo.
Obrigado, candidato. E quem vai fazer a 6ª pergunta para o senhor é a secretária de Sindicalizados da APP Sindicato, a professora Elisamara Araújo. Senhor candidato, os professores e funcionários de escola estão há algum tempo sem concurso público. Os funcionários de escola aguardam ainda há mais tempo. Para suprir a carência, a ausência desses profissionais, são abertos no Paraná os contratos PSS. E esses servidores, esses contratados, têm o seu trabalho muito precarizado. Isso mesmo. Embora exerçam as mesmas funções que um professor QPM. Esse ano, inclusive, eles tiveram uma redução no seu salário e passaram a ganhar 13,5% a menos que o professor QPM. A pergunta que nós temos para fazer para o senhor é, nos seus anos de governo, nós teremos concurso público para professores e funcionários? E a segunda questão é a seguinte, mesmo havendo concursos, ainda assim, nós teremos contratos de PSS, porque o concurso público muitas vezes não supre algumas coisas, como licenças, licença maternidade e outras coisas. Qual é efetivamente a política do senhor para os contratados PSS das nossas escolas? Agradeço também a pergunta. Claro que nós vamos fazer concurso e vamos fazer sempre concurso para suprir não apenas essas vagas remanescentes, ou seja, essas que não são preenchidas, mas também as vagas que substituição daqueles funcionários e daqueles professores que eventualmente se aposentem ou saiam por outras formas do mercado de trabalho, ou seja, do serviço público. Então, nós vamos fazer, sim, esses concursos, vamos enfrentar esse problema, porque até para a sustentabilidade do nosso, da Paraná Previdência, do Fundo de Pensão, nós precisamos repor esses servidores. Então, nós vamos fazer os concursos e vamos corrigir essa distorção que aconteceu na atual gestão, que criou funcionários de categorias diferentes, ou seja, diminuíam inclusive a remuneração daqueles que, em relação aos anos anteriores. E vocês vão dizer, mas vai ter recurso para isso? Vai ter sim, porque nós vamos combater todo o desperdício, toda a corrupção, tudo, e só com isso nós já vamos conseguir ser muito mais eficientes, ou seja, oferecer um serviço de qualidade muito melhor. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, vamos fazer os concursos, principalmente para os professores, para a área da educação e para a área da Polícia Militar e Civil. Porque lá na Polícia Militar nós também temos uma defasagem de 11 mil homens ou 11 mil policiais. Na Polícia Civil nós temos também uma defasagem de 4 mil homens ou mulheres, e na Polícia Científica de 1.200. Então, essas duas áreas serão prioridades. E uma outra questão que eu gostaria de falar, o nosso governo será de apenas 4 anos, porque nós consideramos os males dos males desse nosso período que nós estamos vivendo, a reeleição. O Instituto da Reeleição, como ele foi colocado, ele gerou todas essas distorções. O Estado do Paraná já há quase 4 décadas não tem um planejamento estratégico. E nós faremos um planejamento estratégico. Nós queremos levar o Paraná à 4ª economia do Brasil, fazendo com que no campo se inclua tecnologia, que a gente tenha um desenvolvimento econômico e dar a estrutura para que o Paraná, em uma década, se transforme na 3ª economia. E para isso nós temos que ter professores capacitados, temos que ter jovens e trabalhadores também formados, capacitados, para que possamos atrair empresas e mesmo os paranaenses desenvolvam aqui, invistam os seus recursos aqui. E todas essas máfias,
todas essas organizações criminosas que estão incrustadas dentro do Estado, nós vamos combatê-las. Muito obrigado, candidato. Agora, a 7ª pergunta de hoje será feita pela secretária educacional da APP Sindicato, a professora Thaís Mendes. Essa pergunta, candidato, vem de Campo Mourão, de Ironeide Oliveira. Eu gostaria de saber de que forma os candidatos ao governo do Estado vão fazer para diminuir o orçamento repassado aos poderes judiciário e legislativo, para acabar com as desigualdades na relação com o poder executivo, para que esses poderes separados não tenham tanto dinheiro para que possam conceder reajustes diferenciados do poder executivo, e assim manter a paridade entre os poderes. Excelente a pergunta. Eu tenho um amigo que até é um delegado de polícia, é o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná, o Dr. Marques, que tem uma obra, um livro, tem uma tese de que os repasses, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário e para o Ministério Público, esse percentual é inconstitucional. Evidentemente que isso vai ser uma tarefa hercúlea, enfrentar esses grupos poderosos. Mas se a opinião pública estiver do nosso lado, se os professores estiverem do nosso lado, se o funcionalismo estiverem do nosso lado, nós vamos ter que enfrentar os privilégios dessas categorias, que são servidores públicos como todos os demais, mas que estão um degrau mais elevado. Entende? Então, nós vamos ter que discutir isso com eles. Agora, me parece que até o auxílio moradia estão tentando resolver esse problema, mas evidentemente que isso é uma tarefa muito grande, enfrentar isso. Mas se nós tivermos um governo honesto, um governo com integridade, com o governador que deu o exemplo, aqueles marajás que hoje estão em algumas funções públicas, certamente eles vão ter que se curvar à vontade da sociedade paranaense, porque nós não podemos aceitar mais esse engessamento do orçamento. E depois a gente vê aqueles deputados devolvendo lá 40 milhões ou 200 milhões de reais e aquele dinheiro todo foi desviado lá para o quadro negro, para as campanhas, para a roubalheira, que infelizmente envergonha o nosso estado do Paraná e prejudica milhares e milhares de pessoas. Vamos pegar o exemplo do pedágio. Se alguém vem e dá uma punhalada, essa pessoa vai ser condenada porque cometeu um crime. Mas e aqueles que roubaram no pedágio, que superfaturaram o pedágio, ou no transporte público aqui de Curitiba? Quando eu fui presidente da CPI, nós detectamos que a licitação foi fraudulenta e a tarifa estava superfaturada em 43 centavos, ou seja, que tiraram, que roubaram dos mais pobres. Esses não estão cometendo o mesmo tipo de crime, e às vezes até mais grave do que aqueles que dão punhaladas? Então, isso tudo nós temos que tirar de dentro do aparelho do Estado esses grupos, essas organizações criminosas que nos roubam, que nos assaltam e que roubam toda a sociedade. Daí, quando uma criança morre por falta de atendimento médico, quando um pai de família, uma mãe morre em função disso, é um crime que esses corruptos que nos governam e que nos vendem para esses grupos, essas organizações criminosas, eles são os verdadeiros criminosos da sociedade. E isso tudo nós vamos combater. Então, muito obrigado, professora, pela sua pergunta e dizer que, efetivamente, nós vamos agir para que o Paraná, nesses 4 anos do nosso governo, seja um estado exemplar na prestação de serviços públicos para a sua população. Obrigado, candidato. Agora, a 8ª pergunta será feita pela secretária de Política Sindical da APP Sindicato, a funcionária Simone Keck. Candidato, há por parte do governo uma política de fechamento de turmas e até de escolas e colégios. Isso tem gerado uma superlotação nas turmas. Qual sua proposta para que isso não aconteça?
E essa pergunta veio dos internautas, sendo os educadores de União da Vitória. Quero agradecer a pergunta dos educadores de União da Vitória e dizer que uma coisa triste que está acontecendo é que à noite nós não temos mais alunos nas escolas de ensino médio. Eu, de vez em quando, visito algumas escolas. Até 2 anos atrás eu era vereador aqui de Curitiba e você não via mais alunos, porque os alunos eles têm medo de ir para a aula à noite. Eu mesmo, durante todo o ensino médio, eu estudei à noite. E eu chegava em casa, claro que era uma cidade pequena do interior, mas sem nenhum perigo. Agora, nas grandes cidades, está acontecendo esse fenômeno. As escolas estão fechando por falta de alunos. Ou seja, eu disse numa resposta anterior que aliás, foi uma dissertação de mestrado que eu li recentemente, que 50% dos jovens ou estão da faixa dos 15 aos 17 anos, ou estão fora da escola, ou estão atrasados. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que transformar a escola numa escola atraente. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução, que é a revolução da informação, da informática. Dentro do smartphone, eu tenho lá 99 cursos superiores e mais de 200 pós-graduações. Então, nós temos que fazer com que esse jovem sinta atração para ir para a escola. Mas ele não tem mais estímulo, porque a escola está defasada em relação à realidade que nós estamos vivendo. Talvez aí seja o caminho, professora, nós fazermos com que a escola motive, colocando arte, colocando música, colocando esporte também, junto com essas atividades educacionais e usar das tecnologias. Ou seja, mas para isso todos nós temos que nos reciclar. Hoje o papel do professor não é mais aquele papel de 20, 30 anos atrás que passava o conteúdo. Hoje o conteúdo está aí todo nas nuvens. Então qual é o nosso papel de professor? Nós somos um tutor, um orientador, ou como numa exposição de quadros, tem aquele curador que escolhe aquelas fotografias mais bonitas, aqueles quadros melhores, e ele vai orientar o aluno. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução e vamos chegar a algo que é conhecida como nano-learning, ou seja, pequenas porções de educação, como uma espécie de tutorial, para resolver problemas específicos. E é isso que nós temos que fazer. Então, todos nós temos que nos reciclar. Eu, quando comecei a dar aula, eu repetia aquilo que eu aprendia dos meus professores, mas eu percebi, e dando aula ao vivo, que às vezes eu cometia alguma falha. E um dia, eu dando uma aula, um aluno lá de Belém do Pará, a hora que eu saí do estúdio, ele disse: professor, o senhor acabou de cometer um erro. O senhor comparou o crime de peculato com um roubo. E o roubo é quando há violência. O senhor deveria ter comparado com o furto. Daí eu perguntei: o senhor é de que cidade? Eu sou cabo da Polícia Militar aqui no interior do Pará. Daí eu disse: puxa, eu nem percebi que eu cometi aquele erro. Entende? Então, na aula seguinte, eu me retratei e até citei ele como exemplo. Se nós não estivermos preparados, a realidade vai nos superar e vai fazer com que nós mesmos saiamos do mercado. Então, você tem que estar o tempo todo se aperfeiçoando. E é isso que nós temos que fazer com a escola, para que os jovens voltem para a escola. Porque da maneira como nós estamos agindo, ou a maneira como essa situação está acontecendo, cada vez os jovens vão deixar a escola, porque eles não sentem nenhum tipo de atração e não veem futuro na própria escola. E nós, governando o Paraná, vamos fazer essa revolução. Ou seja, vamos capacitar os nossos professores, os nossos servidores, usar as universidades públicas para que a gente possa fazer uma verdadeira revolução educacional aqui no Paraná. Obrigado, candidato. Nós já concluímos, então, as 8 perguntas. Já foi tão rápido assim? Pois é. As 8 perguntas previstas, então, para essa sabatina já foram feitas ao senhor.
Mas agora o senhor tem mais 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu sou jornalista também, eu não poderia ficar de pé ali, falar de pé, porque eu já estou até cansado de ficar sentado. Pode ser? Ali na Câmara? Tem problema? Então eu vou fazer o teu papel aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer à PP Sindicato, dizer que desde a época de estudante eu tenho um respeito muito grande por essa entidade. Já participei de algumas manifestações, inclusive de apoio. Aquela primeira violência que os professores sofreram na década de 80, eu era vereador e nós levamos as vítimas daquela violência para a Câmara, nos manifestamos. Agora, em 2015 também, vimos com muita tristeza os nossos professores, os nossos educadores sendo tratados à bala, à violência, e isso envergonhou não só a nós cidadãos, mas eu como professor também senti muito, sabe? E posso dizer a vocês que, viajando pelo Brasil, as pessoas diziam, mas como o governo do Paraná, lá eles batem em professor, o professor tem que, sabe, colocar um tapete vermelho para cada professor. Então, no meu governo, sempre haverá diálogo constante com vocês, com os professores, porque de todas as profissões, eu repito aqui que eu já tive. Comecei como engraxate, fui vendedor, fui cobrador, jornalista, advogado, político, secretário, enfim, muitas profissões que eu exerci. Mas a que eu mais sinto orgulho, e falo assim de coração, é ser professor. Porque eu sinto que você está influenciando gerações e que você está contribuindo para a evolução da humanidade. O meu plano de governo, ele se baseia num movimento que houve aqui no Paraná no início do século XX. Esse movimento era conhecido como Movimento Paranista. Eles queriam dar uma identidade ao Paraná logo depois da Guerra do Contestado, que aconteceu de 1912 a 1916, e o nosso estado perdeu uma parte do seu território. Eu mesmo, se tivesse nascido 40 anos antes, eu seria paranaense, mas como eu nasci em 56, então eu já nasci em territórios catarinenses. E esses cidadãos que combatiam as velhas oligarquias que mandavam no estado, que queriam fazer com que o nosso estado tivesse progresso, desenvolvimento, que usasse da ciência, e entre eles eu cito Guido Viaro, eu cito Romário Martins, eu cito também um grande poeta simbolista, que foi o Dario Veloso, enfim, essas pessoas, então, elas e atingiram o seu objetivo, porque nas décadas seguintes o Paraná se transformou com a ocupação da região norte, do oeste, do sudoeste, e hoje nós somos um estado que me dá orgulho e me honra muito. Então eu quero concluir dizendo a vocês e lendo o Manifesto Paranista, que nos identifica a todos e que foi escrito por Romário Martins. E ele dizia o seguinte: paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou uma floresta, construiu uma máquina, lançou uma ponte, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, praticou a bondade, educou e iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, reformou um perverso, escreveu um livro e plantou uma árvore. Vocês estão acompanhando esta campanha e estão vendo que alguns daqueles que ajudaram a levar o Paraná nessa situação estão na frente nas pesquisas. Mas eu não confio em pesquisa, porque nós acompanhamos isso e sabemos que elas são manipuladas até o último momento. E lá, no último momento, eles vão corrigir os dados. Então, eu quero dizer a vocês que ninguém votou até agora. Nós ainda temos quase um mês e até lá nós vamos convencer muitas mentes e corações. E eu quero dizer que juntos nós caminharemos com fé.
crendo no inacreditável, vendo no invisível, para fazermos ou para alcançarmos o impossível. Eu espero que todos os nossos colegas professores analisem as nossas propostas e no dia 7 de outubro nos dê a honra votando em Jorge Bernardi, número 18, a melhor opção para o Paraná. Muito obrigado. Foi muito rápido, eu achei que... Obrigado. Agora, você vai terminar ali. Chegamos então ao final dessa sabatina, desta entrevista com o candidato ao governo do Paraná pelo partido Rede Sustentabilidade, Jorge Bernardi. Nossos agradecimentos então ao candidato, a todos os presentes envolvidos então na realização deste evento. E antes de encerrarmos essa transmissão, nós temos alguns recados e também alguns esclarecimentos a todos vocês que também nos acompanham ao vivo pelo Facebook da APP Sindicato. Começa então na próxima segunda-feira a 19ª Semana Nacional da CNTE em defesa e promoção da educação pública. O tema deste ano então é Pensar em Educação é Pensar no Brasil. E os detalhes você pode acessar lá o nosso site para conferir e ver como você pode participar e desenvolver aí na sua escola, no seu município. E amanhã, sexta-feira, nós voltamos aqui ao vivo no Facebook da APP Sindicato para o último dia da sabatina com os candidatos e candidatas ao governo do Paraná. A partir, então, das 19 horas, a entrevista vai ser com os candidatos Piva, do PSOL, e Dr. Rosinha, do PT. Para a noite de hoje, estava prevista uma segunda entrevista com o candidato do Partido Social Democrático, Ratinho Júnior. Inicialmente, o candidato confirmou a presença, mas depois entrou em contato com a organização da sabatina, informando que não poderia estar presente e enviou, então, uma carta a qual vamos ler neste instante. Curitiba, 13 de setembro de 2018, a APP Sindicato, Curitiba, Paraná. Agradeço o convite para debater com vocês as minhas propostas de governo. Infelizmente, surgiu um compromisso de campanha inadiável e, diante da impossibilidade de estar presente, pedi a oportunidade de me manifestar por essa carta e fui gentilmente atendido. Muito obrigado pela atenção. Sou de conversa franca e do diálogo permanente, de uma atitude respeitosa acima de tudo. Comigo, a APP Sindicato terá sempre portas abertas para tratar as demandas dos profissionais da educação. Li com muita atenção a pauta da APP Sindicato publicada na edição de julho de 2018 do jornal 30 de agosto e vi muitos pontos que temos comuns para serem conquistados para a melhoria da educação do Paraná. A luta pela valorização dos profissionais da área é muito justa. Assim como é necessário entregar às nossas crianças e jovens conhecimento de qualidade capaz de oferecer igualdade de oportunidade para todos os alunos, o que será o foco permanente de atenção no meu governo. Hoje não temos muito a comemorar. O desempenho do Paraná no IDEB, principalmente no que se refere ao ensino médio, responsabilidade direta do Estado, está aquém da média projetada. Vamos ter que analisar esse tema em profundidade para encontrarmos os motivos para isso. Iremos mudar essa situação. Portanto, temos muito a trabalhar. Sei que essa mudança só pode acontecer na escola e não nos gabinetes do governo. Quero contar com vocês para fazer parte dessa guinada na educação do Paraná. Juntos, vamos reconquistar o primeiro lugar do IDEB, em todos os níveis. Vamos trabalhar juntos também com os municípios. O Paraná já esteve na primeira posição no passado. Então sabemos que podemos ser referência nacional novamente. Afinal, somos o único estado que investe pelo menos 30% do seu orçamento em educação. Desta forma, não podemos aceitar outra posição que não seja a primeira. Da minha parte,
contem comigo para a melhoria da gestão e a otimização dos recursos que serão aplicados com eficiência e eficácia, assim como na conquista do crescimento da economia, para que possamos ter mais recursos para investir na área social e na valorização dos servidores estaduais. Tenho certeza que na minha gestão vamos trabalhar de maneira organizada e transparente e a aplicação dos recursos estarão disponíveis em tempo real para toda a sociedade. Entre os temas da pauta estão as reivindicações relacionadas à database, hora-atividade e PDE. São justas, mas o atendimento dessas demandas está relacionado ao orçamento e limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos pactuado. Não depende apenas da vontade do governante. Todo o esforço que o meu governo fará em todos os setores com a inovação, a tecnologia da informação e a transparência orçamentária deverá resultar em sobra de recursos para atender muitas dessas demandas sem ferir a legislação, pois gastaremos melhor e mais. O cumprimento da database é fundamental dentro do processo de valorização dos profissionais da educação. No entanto, tenho que ser honesto e dizer que não posso assumir esse compromisso sem o conhecimento de como está realmente o orçamento estadual. Eu já apresentei aos presidentes dos sindicatos dos servidores do Paraná o compromisso que vou sentar com todos os representantes das categorias e fazer o planejamento do reajuste salarial para os próximos 4 anos, para que não tenhamos que parar todos os anos para discutir salários. Vamos manter o diálogo aberto o tempo todo. Vamos também instituir um grupo para estudar as questões legais e a necessidade de recursos para retomar a hora-atividade e viabilizar o PDE por sua importância na formação do professor e como merecida qualificação para o crescimento na carreira. Além disso, é um programa estabelecido por lei e vamos cumpri-la. Avaliaremos o programa e proporemos melhorias que ampliem o acesso de nossos educadores. Vamos retomar as parcerias com as universidades estaduais. A educação é uma área que exige muitos profissionais no seu desempenho no dia a dia e isso, ao longo do tempo, exige cuidados adequados para a sua saúde. Por conta disso, vamos melhorar e ampliar todas as regiões do estado a rede de atendimento do SAS. Também vamos investir na segurança das escolas, pois queremos alunos e professores respeitados e seguros. Para isso, vamos envolver, além da Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança. A educação será sempre prioridade para os governantes que realmente almejam uma sociedade mais justa e igualitária. Queremos ofertar formação de qualidade às nossas crianças e jovens e sabemos que é o professor que está à frente desse processo e, por isso, deve ser valorizado por meio de reconhecimento em seus proventos, mas também por meio do cuidado com a sua saúde, formação continuada, ambientes adequados, materiais pedagógicos diferenciados, novas tecnologias que possam ser aplicadas e outras ferramentas educacionais. O professor é o agente transformador, é aquele que ensina os pequenos e jovens paranaenses e os leva a sonhar com um futuro de perspectivas de sucesso. Saibam que o fato de eu não estar presente hoje é apenas um acaso da força maior. Não se trata de desrespeito à categoria, pelo contrário, quero aqui, desde já, pedir a compreensão de cada um dos dirigentes de Curitiba e de todas as regiões do nosso estado e convocá-los para superarmos os desafios aqui colocados, pois o estado é um só e os profissionais da educação são parte dele. O que está em jogo não é uma disputa ideológica, é o futuro das nossas crianças e do nosso estado. Muito obrigado, um abraço a todos e todas. Assina Carlos Massa Ratinho Júnior. Não é possível.
Já vamos concluir, candidato? Só um instante, por gentileza. Então, acabamos de ler, então, a manifestação do candidato que faria a segunda entrevista de hoje aqui na nossa sabatina. A gente agradece mais uma vez você que nos acompanha pelo Facebook, lembrando que amanhã, mais uma vez, temos o último dia da sabatina com mais 2 candidatos aqui no Facebook da PP a partir das 19 horas. Muito obrigado, então, por você que nos acompanhou até esse momento. Tenham todos uma boa noite. APP Sindicato, 71 anos, nossa luta tem raízes na educação.